Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Eu tô muito animada para nossa investigação de hoje. A nossa missão aqui é desvendar um dos maiores enigmas literários e históricos de todos os tempos. Olá? Sim, com certeza. É um tema denso e muito instigante para quem está acompanhando a gente. Exato. A ideia é investigar como os relatos mais influentes já escritos, que são os 4 evangelhos, foram formados, reunidos e, compreendidos ao longo dos séculos. Uhum. E para guiar essa nossa sessão, a gente vai usar recortes da obra do autor Paulo On, que traz uma perspectiva bem cirúrgica sobre a construção desses documentos. Isso. E olha, o texto dele propõe um exercício mental muito perspicaz para a gente dimensionar o desafio histórico logo de cara. Ele usa a figura do Winston Churchill. Aham, a analogia do Churchill. É essa mesma. Pensa assim, o ex-primeiro-ministro britânico viveu no século XX. É uma era que, sabe, tem uma abundância irreal de registros. Tem áudio, vídeo, diário. Tem milhares de fotografias. Dezenas de biografias modernas cruzam dados de arquivos de Estado e dissecam cada dia da vida dele na Segunda Guerra. É uma precisão quase cirúrgica mesmo. O que é fascinante aqui é exatamente esse contraste monumental que a fonte estabelece. Totalmente. Porque do outro lado a gente tenta entender uma figura que dividiu a história, mas que viveu há 20 séculos. Numa província romana poerenta. Sem nenhum gravador, sem câmera, sem deixar uma única linha escrita pelas próprias mãos. É um abismo tecnológico, não é? É um quebra-cabeça sem paralelos. E esse abismo exige que a gente mude completamente o paradigma de como lemos textos antigos. Como assim? É que não estamos lidando com métodos biográficos modernos. Ninguém estava buscando precisão jornalística ou validação em cartório. Ah, entendi. Estamos lidando com documentos construídos pela consolidação de memórias de testemunhas oculares, refinadas por uma tradição oral fortíssima. Certo. Mas antes da gente entrar nas evidências, acho legal dar um aviso para quem nos ouve, né? Com certeza, é um parâmetro fundamental. Especialmente porque mexe com religião e política. Exato. O nosso objetivo aqui não é endossar visões teológicas, nem tomar partido em debates dogmáticos ou políticos. A gente está aqui para reportar o que está na fonte. Precisamente. Como o material aborda textos fundacionais e teorias acadêmicas sobre eles, nosso papel é puramente objetivo, analisar como foram construídos e estudados. Ponto. A anatomia literária. Perfeito. Então, para começar a dissecar essa anatomia, a gente tem que ir para a base linguística. E olha, tem uma reviravolta histórica aí que me deixou de queixo caído. Você se refere à palavra evangelho? Isso. Porque hoje a palavra evangelho é tipo um sinônimo absoluto de religião cristã. Mas o texto do Paulo On resgata um achado arqueológico que muda tudo. A famosa inscrição do calendário de Priene. Exatamente. O estudioso Adolf Deissmann achou essa placa de pedra na Turquia e ela mostra que a palavra grega euangelion, que a gente traduz como boas notícias, passava bem longe de ser jargão judaico-cristão. Era um termo do vocabulário imperial romano, pura propaganda política. Sim, a inscrição, que é de um pouco antes da virada do milênio, diz que a providência deu ao mundo o imperador César Augusto. Para fazer cessar as guerras. Exato. E aí decreta que o aniversário do imperador era o início do Evangelion, o começo das boas notícias para a humanidade. O contexto político disso dá a verdadeira dimensão do que os evangelistas estavam fazendo. No Império, César Augusto não era só um chefe de Estado. Ele era visto como Deus, né? O Deus vivo, aclamado como o salvador do mundo, o Souter. Nossa, A máquina de Roma usava o termo Evangelion para anunciar vitórias militares ou a Pax Romana. então quando Marcos, que é o relato mais antigo, decide abrir o livro dele usando exatamente essa palavra romano imperial para descrever Jesus, Um carpinteiro da periferia, executado pelo próprio Estado romano, é de uma subversão absurda. Ele basicamente roubou o termo. totalmente subversivo. A mensagem implícita era clara. A verdadeira boa notícia e o verdadeiro governante não moravam em Roma. Uau! Mas isso tudo me faz pensar no gênero literário. O que a gente está lendo de fato? Porque as biografias modernas focam em tudo, da infância à velhice. E os evangelhos ignoram 30 anos de silêncio, quase não falam da juventude
e dão um zoom desproporcional nos últimos 3 anos, Eles detalham a última semana quase hora a hora. o que prova que eles se alinham com um padrão bem específico da antiguidade, as chamadas biografias greco-romanas, os bioi em grego ou vita em latim. E como eram esses bioi? O Justino Marte, lá no século II, chamou de Memórias dos Apóstolos. O objetivo primário dessas biografias nunca era a exatidão cronológica. Não era um diário. Não. A intenção central era o enaltecimento moral, a eulogia, destacar virtudes para inspirar quem lê a imitar o biografado. Mas no caso desses textos tem um peso a mais, não tem? Tem uma camada teológica enorme. O esforço era inserir a vida e a morte de Jesus na narrativa da aliança hebraica, mostrando que ele era o clímax da esperança de Israel. O que nos leva para a engenharia da coisa. Como isso foi preservado? Porque a gente cresce vendo aquelas pinturas renascentistas do autor sagrado isolado na escrivaninha. Só transcrevendo um ditado divino. É tipo um transe, mas a pesquisa mostra que o buraco é mais embaixo. O texto cita o Richard Bauckham falando de testemunho ocular. E, no judaísmo antigo, a transmissão oral não era um telefone sem fio. A memorização era uma disciplina acadêmica rigorosíssima. Eles eram treinados para isso, né? Arduamente treinados. As comunidades transmitiam esses ensinamentos de forma estruturada muito antes da tinta tocar o pergaminho. Eu acho esse processo muito fascinante. A oralidade era a internet daquela época. Exato. E a forma como os estudiosos lidaram com essas memórias mudou muito com o tempo. Sim, porque por mais de 1700 anos, o pessoal queria que tudo batesse certinho. A ideia era homogeneizar os 4 relatos num só. O Taciano tentou isso no século II com o Diatessaron. Até o Calvino tentou harmonizar os textos. O paradigma era ler tudo como um bloco coeso. Mas aí chega o século XVIII e o iluminismo chuta a porta. Exatamente. O ceticismo metodológico toma conta. E os estudiosos começam a tratar esses textos não como ditados divinos intocáveis, mas como literatura comum, igual fariam com Homero. Inaugurando as famosas buscas pelo Jesus histórico. Queriam separar com um bisturi o Cristo da fé do Jesus histórico, e o pêndulo oscilou forte. Muito forte. O Reimarus, por exemplo, achava que era só um revolucionário político que falhou. Aí o David Strauss veio e descartou o sobrenatural, dizendo que era tudo mito criado pela comunidade. E teve também o Feshman Bauer usando a dialética de Hegel. Tese, antítese e síntese. Ele dizia que os textos eram um fruto de uma briga política entre o grupo de Pedro e o grupo de Paulo. No século XX, o Bultmann tentou desmitologizar tudo, mas o que eu achei mais curioso foi aquele Jesus Seminar. Ah, o seminário das bolinhas coloridas. Isso. Eles votavam usando pedras vermelhas, rosas, cinzas e pretas para decidir se Jesus realmente tinha dito cada frase. Um método bem teatral, e acabaram pintando ele como um sábio cínico, um reformador social. Felizmente, a terceira busca deu uma equilibrada nas coisas a partir dos anos 60, focando mais no judaísmo do Segundo Templo. Que é o contexto original dele. Mas todas essas buscas acabavam esbarrando no maior enigma dos próprios textos, o problema sinótico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se você coloca Mateus, Marcos e Lucas em colunas paralelas, é meio assustador. Sinótico significa vistos em conjunto. E a semelhança é tamanha que beira o plágio gramatical em algumas partes. Pois é. E a academia quebrou cabeça para entender quem copiou quem. Durante muito tempo achavam que Mateus tinha sido o primeiro. Por conta de pais da igreja como Ireneu e Eusébio. Só que a anatomia dos textos prova que Marcos é o alicerce. A hipótese da prioridade de Marcos. Que faz todo sentido. Marcos é o mais curto, mas paradoxalmente as histórias que ele compartilha com os outros são as mais longas e ricas em detalhes. E ele preserva o aramaico rudimentar, como em Talitha Cumi. Mateus e Lucas absorveram uns 90% de Marcos. Eles limparam o estilo rudimentar, poliram o grego e enxugaram as cenas para caber mais ensinamentos. Mas aí que tá o pulo do gato. Se eles copiaram de Marcos, de onde tiraram as histórias que eles dois têm em comum, mas que não estão em Marcos? É o grande vácuo narrativo. Discursos enormes, parábolas, bem-aventuranças, e aí que entra a famosa e invisível fonte Q. A Kel.
Um documento hipotético do século I só com ditos e ensinamentos. E o diagrama de Streeter deixa isso ainda mais complexo, adicionando as fontes M para Mateus e L para Lucas. O que prova que não era um copia e cola aleatório. E se conectarmos isso ao cenário geral, a crítica da redação mostra bem isso. Mostra como cada autor editava as fontes para passar a própria mensagem teológica. O incidente do templo é o melhor exemplo. A purificação do templo. Nos sinóticos, Jesus expulsa os mercadores na última semana de vida. É o estopim para a morte dele. Mas João coloca esse evento lá no comecinho. Logo no capítulo 2. Isso mostra que a cronologia era menos importante que a mensagem teológica. João coloca isso depois de transformar água em vinho. Para mostrar que as velhas instituições de purificação estavam sendo substituídas, né? Exatamente. O que nos leva ao fato de que o Evangelho de João opera numa frequência totalmente diferente. É o ovelha negra literário ali. É o outro universo. Os sinóticos têm parábolas rurais, exorcismos, a ceia. João não tem nada disso. Tem a ressurreição de Lázaro, discursos filosóficos imensos. É a águia voadora da literatura antiga. E por que João foi por esse caminho tão singular? Cronologia. Foi escrito tarde, entre os anos 85 e 95. Ele já conhecia os outros 3 textos. Não precisava chover no molhado. Ele queria complementar. E combater. Havia movimentos protognósticos começando a surgir. Aquela galera que achava que o mundo físico era ruim e duvidava que Jesus era humano e divino ao mesmo tempo. Isso. E João responde com uma alta cristologia absurda. Em vez de genealogias como Mateus e Lucas, ele vai para antes da criação do cosmos. Ele usa o logos grego e aquelas 7 declarações do eu sou, né? O ego é em mim. Sim, conectando diretamente com a sarça ardente de Moisés, até culminar a declaração de Tomé, Senhor meu e Deus meu. E como é que esses 4 textos tão diferentes se consolidaram e venceram o teste do tempo para formar o cânon? Primeiro, a língua grega ajudou a espalhar os textos rápido nas rotas comerciais, mas depois, com tantos evangelhos apócrifos surgindo, a liderança teve que criar critérios. Que critérios foram esses? Basicamente 3 pilares. Apostolicidade, ou seja, ligação direta com os apóstolos, ortodoxia, que é a coerência teológica, e catolicidade. Que não tem a ver com a igreja romana aqui, mas com universalidade. Certo. Isso, a aceitação ampla por várias comunidades no mundo antigo. O cânon muratoriano do século II já refletia isso. Mas a imagem visual que eu acho mais bonita disso tudo é o tetramorfo no livro de Kelso. Apropriando-se da visão de Ezequiel. Sim, o homem para Mateus, o leão para Marcos, o touro para Lucas e a águia para João. É o veredicto histórico da igreja primitiva. Ter 4 relatos não foi uma falha de edição ou indecisão, foi intencional. Um mosaico teológico denso. O objetivo nunca foi dar um relatório frio, mas mostrar um quadro completo. Bom, para amarrar tudo isso, a gente foi da tradição oral até a fixação desse cânon múltiplo. E eu acho que isso deixa uma reflexão forte para o nosso tempo. Como assim? Vivemos numa era de armazenamento em nuvem. A gente terceiriza a memória por smartphone e exige vídeo de tudo para acreditar que algo é verdade. E, ao mesmo tempo, ficamos presos em câmaras de eco, querendo uma única fonte mastigada. É verdade. A gente não tem paciência para pluralidade. E, no entanto, os compiladores da antiguidade fizeram questão de manter 4 relatos com tensões e vozes próprias. Eles nos forçam a cruzar informações. Será que o excesso de registros digitais enfraquece a nossa capacidade de internalizar as histórias que definem quem somos? Nossa, essa é uma provocação excelente. Talvez a resistência deles em não apagar as diferenças seja a maior lição de como preservar a complexidade da memória coletiva. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Um ótimo ponto para se pensar. Esperamos que esse mergulho continue inspirando todo mundo a questionar e cruzar informações. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Obrigado e até mais. Um grande abraço e até a próxima investigação.